obrigada, professor Estevão e professora Alain. Boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto que estou mais uma vez aqui na UFMG e, em primeiro lugar, agradecer ao professor Estevão, na figura de diretor do IEAT, por ter apoiado a minha vinda e, portanto, agradecer esta oportunidade de fazer esta cátedra de 10 dias, portanto, uma cátedra de relativamente curta duração. Agradecer ao professor Alain o acolhimento, mais um plano de trabalho meu aqui na FACE, na UFMG, e dizer que, claro, que é com muito gosto que regresso à FACE depois de um interregno de 4 anos em que não tenho vindo cá. Isto não significa que seja um interregno em termos de trabalho, não é? Porque continuamos a trabalhar à distância e de facto, mas um interregno tem a ver com a falta de verbas de apoio à ciência em Portugal. Portanto, como eu dizia, não corresponde a um interregno na cooperação com a UFMG, e vimos, portanto, trabalhando há cerca de 10 anos, fazemos para o ano 2019, fazemos 10 anos de parceria e de um protocolo de desenvolvimento que tem consubstanciadas quer as áreas do ensino, quer as áreas da investigação. E, portanto, apesar de não vir cá há 4 anos, tenho recebido alunos, vejo aqui alguns, e temos feito algumas reuniões científicas, seminários, defesas, não é? Bancas de doutorado à distância, e, portanto, continuamos a trabalhar. O próprio número de artigos em conjunto das duas equipas, Portugal e a do professor Alain, tem crescido. Enfim, um trabalho que já vem sendo consolidado, de tal forma que este ano, na formalização dos nossos planos de pesquisa para 2019, decidimos mesmo formalizar a rede, e formalizar a rede que tem a particularidade de ser uma rede fundamentalmente entre sociólogos e administradores, ou entre administradores e sociólogos, que se chama qualquer coisa como Social Management Lusof Network, SML Network, e também decidimos comemorar este evento, estes 10 anos de trabalho, com um evento científico, que será o próximo seminário, que vai também comemorar com o lançamento de um livro das duas equipas. Vamos ver se isto tudo vai dar certo, porque concorremos a financiamento novamente, e o financiamento português para estas coisas já não existe, e, portanto, é financiamento sobretudo brasileiro, e, portanto, eu muito tenho que agradecer a toda a minha trajetória de pesquisa e também de ensino, de alguma forma, que se deve muito à minha integração na equipa do professor Alain e aos privilégios e às oportunidades que tenho vindo a ter na UFMG. Digamos que esta, para mim, é uma segunda casa, e é aqui que eu tenho também um conjunto de colegas e amigos. Bom, sem mais delongas, eu passava a explicar-vos o que é o meu plano de trabalho, e precisava na verdade, a cátedra a que eu concorri para o IEAT intitulava-se Empreendedorismo Social e Coletivo, perspectivas e experiências sobre uma outra economia, aplicações no caso da agroecologia. Bom, e este tema, portanto, este título de um projeto vai ser desdobrado em quatro momentos de trabalho. Um primeiro momento de trabalho, que é esta conferência,
e em que eu vou, sobretudo, trabalhar as abordagens teóricas às economias alternativas. Amanhã vamos ter uma sessão que, de alguma forma, aparece em continuidade com esta e em que trabalharemos a economia social e solidária à luz das experiências internacionais, e aí eu trarei para reflexão os meus últimos trabalhos que foram feitos no Brasil, em Barcelona, e aqui falo mesmo em Barcelona e não em Espanha, e em Portugal, e vamos depois amanhã, ou mesmo ainda hoje, podemos ver por que razão. Uma outra atividade tem a ver com um workshop sobre investigações em curso. Eu pressuponho que aqui na sala estejam pessoas que estão a trabalhar isto e, portanto, prevemos um momento de trabalho para discutir dúvidas, inquietações, questões de caráter teórico ou mesmo metodológico, em que eu vos possa auxiliar naquilo que são as vossas inquietações teóricas e metodológicas. Neste caso particular do workshop, eu gostaria muito de discutir o caso da agroecologia, mas isto é um interesse particular que só poderá ter sentido se alguma vez na sala me encontrar com, e se estiverem presentes pessoas que também se interessam por esta temática. Finalmente, consegui, com a ajuda da Glauciane, que esteve também comigo no Porto, fazer aquilo que era o plano de trabalhos mais empírico e marcar algumas visitas na Serra do Cipó na próxima semana, onde terei, com a ajuda da Glauciane, um conjunto de situações que vão permitir, nomeadamente, recolher dados e fazer a reflexão futura, nomeadamente para a escrita do artigo que se espera que resulte desta cátedra. Eu queria-vos apresentar isto porque eventualmente vai haver continuidade desta conferência e acho que faz mais sentido apresentar-vos todo o meu plano de trabalho aqui do que apenas a primeira conferência, até porque pensei nisto de forma integrada e julgo que o IEAT privilegia este tipo de programas. Bom, indo diretamente ao tema da conferência, digamos que vou passar para este lado, tenho aqui a minha água. Hoje o que eu queria trabalhar convosco e de alguma forma pensar e refletir e podermos também refletir em conjunto é sobre estas questões das novas economias, das economias alternativas ou daquilo que alguns outros autores chamam as novas formas de fazer economia. Para isso, estruturei a minha conferência em 6 pontos. Portanto, a questão da problemática da outra economia e do seu campo temático. Um segundo ponto sobre contextos e atores, portanto, quem é que surge na cena para levar a cabo esta outra nova economia e porquê, quais são os contextos que justificam este aparecimento. Depois, configurações dos novos atores coletivos e as abordagens teóricas, quer as clássicas, quer as contemporâneas. Centrar naquilo que é a experiência atual na Europa e na opção que a Europa tem feito sobre a designação de economia social e solidária e, por fim, trabalhar a questão da agroecologia familiar, que é um dos meus focos de trabalho nos últimos tempos. Bom, relativamente à problemática e ao campo temático, quando nós falamos em outra economia, e tendo como referência aquilo que é um dicionário internacional da outra economia,
onde temos textos de vários autores consagrados destas outras formas de fazer economia, esta outra economia remete para uma economia que tem ideais e práticas que se apresentam como uma alternativa alternativa material e humana superior à economia capitalista. Isto é, uma economia que vai integrar valores e princípios que se opõem àquilo que nós vimos designando às práticas excludentes, social e ambientalmente predatórias do capitalismo ou do neoliberalismo. Portanto, a nova ou a outra economia ou a nova economia vai afirmar um conjunto de valores, um conjunto de princípios que se vai pautar pela solidariedade, pela sustentabilidade, cooperação, inclusão, emancipação social, valores estes que se vão opor aos valores da concorrência, da competição, da exploração, da própria exclusão e a acumulação de capital. Será esta a problemática que nos vai ocupar nesta conferência. Todavia, como é apanágio das sociedades humanas, bem complexas, por sinal, hoje, na própria área científica, aparecem um conjunto muito amplo de designações que remetem todas para esta outra economia. Um campo extenso, um campo diverso, um campo plural, como aliás se pode entender da própria questão da outra economia. Não é a economia capitalista, mas são outras economias, outra economia que de alguma forma se distancia mais ou menos do paradigma dominante. E, portanto, se nós atendermos a todos os autores que vêm trabalhando nestas alternativas, nós podemos fazer uma lista relativamente extensa de termos que surgem para designar estes outros caminhos da atividade económica. Portanto, desde a economia familiar, à economia popular, à economia moral, até à nova economia social, à economia solidária, mais recentemente a economia dos bens comuns, a economia humanista, a economia do bem viver, no bem viver, a economia do cuidar, a economia feminista, a economia circular, a economia cinzenta, informal. Muitas designações vêm dando corpo a este campo extenso da outra economia. Desculpe. Bom, quando pensamos porque é que isto surge, pensamos nos contextos de surgimento. E obviamente que estes contextos de surgimento vão ser diferentes de país para país, e vão ser diferentes também do ponto de vista temporal. No caso europeu, e da Europa Ocidental particularmente, nós vamos ter uma crise económica que vai fazer com que haja todo o interesse por encontrar respostas para novos e velhos problemas sociais que não estavam a encontrar resposta nem no Estado, nem no mercado. Portanto, há uma crise económica que se traduz em vários aspectos, nomeadamente numa fragilidade do mercado que vai criar alguns problemas à própria saúde económica dos Estados esses que viviam, portanto estamos a falar a partir dos anos 70, viviam aquilo que na Europa nós designamos os Estados de bem-estar, ou o Estado, o welfare state, o Estado de providência, e que vão criar, vão fazer aquilo que temos vindo a designar como o retrocesso das políticas sociais. E este retrocesso
sucesso das políticas sociais tem sido acompanhada pela procura que os próprios Estados fazem de novos atores sociais que, na verdade, desempenhem a função que o Estado deveria desempenhar. Isto é, a fragilidade, aumento de concorrência, a entrada de novos países industrializados na cena económica, a própria abertura das economias vai criar um novo cenário económico em que os Estados-providência têm dificuldade de garantir as suas políticas sociais. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, isto obviamente de uma forma bastante sintética e até simplista, vai dar origem àquilo que é austeridade, não é? E nós, se isto começou nos anos 70, hoje, em 2014, Portugal está a sair da política da austeridade. Portanto, é muito tempo em que se mantemos políticas mais ou menos austeras, que vão penalizar, obviamente, as pessoas que estão mais fragilizadas no mercado, que estão mais fragilizadas e mais vulneráveis. E, portanto, esta austeridade vai traduzir-se numa diminuição das políticas de ação social, no aumento da pobreza e também do lado do mercado naquilo que são as faltas de oportunidade no mercado, nomeadamente de trabalho. Tudo isto faz com que, e de uma forma, volto a dizer, simplista, desencadeia o quê? Desencadeia a necessidade do próprio Estado encontrar novos atores sociais. E facilmente nós vemos como é que o Estado tem procurado esses novos atores sociais. Vai procurá-los aonde? Vai procurar na sociedade civil, mas também vai procurar nas empresas. E, por exemplo, é assim que surge a temática da responsabilidade social corporativa, não é? As empresas passam a exercer aquilo que, em princípio, deveria ser exercido pelo mercado. E, portanto, como daqui fica, desta análise, fica patente, há um contexto real de fragilidade do Estado social que faz emergir novos atores na cena internacional. Isto são os factos. Mas, entre os factos e entre a realidade e o conhecimento sobre a realidade, há um hiato, como vocês sabem. E, portanto, este hiato faz com que seja a natureza do conhecimento e a natureza da realidade são necessariamente diferentes. E há um conjunto de teorias que começam a explicar estes factos, nomeadamente uma das teorias que, quanto a mim, é aquela que faz mais sentido para explicar o contexto de crise, que é a própria teoria da regulação. E, portanto, a teoria da regulação, e se vocês, com certeza que muita gente nesta sala conhece a teoria da regulação, o que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que desde os anos 70 estamos em crise e que esta crise denuncia o esgotamento do modelo. Em 74, na Europa, a crise económica, nos anos 70, a crise económica era vista como sendo uma crise decorrente do aumento dos preços do petróleo pela OPEP. Só que esta crise foi-se prolongando no tempo. E a teoria da regulação o que vai propor é que esta crise não é uma crise passageira, uma crise transitória, mas é uma crise do modelo de desenvolvimento económico e social que se esgotou. E, portanto, vem questionar aquilo que é o modo de regulação monopolista, sustentado por um regime de acumulação intensivo, baseado num consumo de massas e numa relação salarial fordista.
Esta forma de compreender a crise económica permite que nós consigamos explicar a crise que se iniciou nos anos 70 na Europa, nos Estados Unidos, como algo que permanece até então. E, portanto, a crise financeira de 2008 não é mais do que um reflexo de um esgotamento ou de uma crise do modo de regulação monopolista. Portanto, é uma crise que se faz sentir desde os anos 60 e durante todo o século passado e que questiona o paradigma neoliberal assente numa sobredeterminação da racionalidade económica, da racionalidade mercantil sobre os restantes aspectos da vida. E, portanto, nós sabemos que a desregulação tornou-se a palavra de ordem e, segundo alguns autores, aquilo que era a crise do petróleo e aquilo que mais recentemente, portanto, a crise do petróleo em 74 e que mais recentemente já foi intitulada como uma crise financeira, transforma-se numa crise industrial, numa crise de emprego, numa crise fiscal e, finalmente, numa crise social, política e institucional que ameaça o conjunto da sociedade. E, portanto, apesar de ameaçar o conjunto da sociedade, ela vai afetar, primeiramente, as categorias mais vulneráveis. Todavia, há uma particularidade interessante nesta nova crise, que é o facto de ela afetar, nomeadamente na Europa, classes sociais que até então eram imunes à crise. E, portanto, eu estou a falar da classe média baixa, da classe média alta, categorias de população que ficam, que outrora estariam afastadas destes problemas do desemprego, da exclusão social e que, por exemplo, em alguns países da Europa, estou a falar da Europa do Sul, Portugal, Espanha, Grécia, acabam por ser excluídas, nomeadamente do mercado de trabalho, e a exclusão do mercado de trabalho implica a exclusão, tem impactos ao nível da exclusão social. E, portanto, é neste contexto que surge um novo ator. Este novo ator na Europa vem sendo designado como terceiro setor ou terceiro sistema e é, digamos que, definido de uma forma breve como um setor económico diferente do setor público e do setor privado lucrativo, integrando organizações e práticas heterogéneas, híbridas e difusas, orientadas para finalidades de bem-estar coletivo. Este novo ator que surge na cena internacional e que, no contexto da sociedade europeia e, sobretudo, da comunidade europeia, vem sendo designado como terceiro setor, é resultado de uma crise que vem tendo ou que vem procurando novas formas de resposta e que chama para intervir no cenário internacional novos atores sociais. Aqui têm um esquema que me parece extremamente interessante de um inglês que é o Peirce e que sistematiza aquilo que é o que é o terceiro sistema. Ele aqui mantém o conceito de terceiro sistema e eu já vou explicar porque é que aparece esta designação. E onde temos sistematizadas em dois quadrantes, portanto,
do vosso lado esquerdo, vocês têm aquilo que é o primeiro sistema, que é o sistema de mercado. Isto é desde logo questionável. Há autores que dizem que este é o segundo sistema, portanto é o segundo setor. E, portanto, aqui vamos, portanto, o segundo PIS, nós vamos ter o primeiro sistema, portanto, o sistema que é orientado por interesses privados e pelo mercado. Do vosso lado direito têm o segundo sistema, que é o Estado, digamos, não é? Portanto, o serviço público, e em baixo tem tudo que é o terceiro sistema, a autoajuda, os objetivos sociais e mútuos. Neste esquema têm ainda, vê-se bem ou não? Sim ou não? Não se vê bem. Ok, então não vou perder muito tempo com isto. Só para vos dizer, do centro para a periferia, para o exterior, do interior para o exterior, vamos ter vários níveis, várias escalas, a escala local e da vizinhança, da comunidade, para escalas regionais, nacionais e globais. E, portanto, dentro de dois eixos, o eixo mercado, Estado, sociedade civil, e o eixo comunidade, local, regional ou global, nós vamos ter vários tipos de economia. E, portanto, se nós nos situarmos no eixo global, mercado, nós temos as corporações, mas, e se nos situarmos no Estado, nós temos, do eixo Estado global, nós temos a União Europeia. Isto para vos dizer, há aqui todo um conjunto de outras economias ou de terceiros sistemas que se calhar são tão importantes quanto o mercado e o Estado. Portanto, há aqui todo um conjunto de outras formas de economia, umas mais globais, outras mais familiares, que cumprem os requisitos deste tal terceiro sistema e que têm a ver com, por exemplo, a nível global, com as empresas sociais, com as organizações voluntárias, com a economia familiar. Portanto, temos com as charities, com as OSHIPs, no vosso caso, com as ONGs, com os bancos de troca, com os bancos de tempo, as empresas sociais, os negócios sociais, e, portanto, há aqui uma pluralidade de conceitos que surgem e que é preciso tentar perceber com alguma profundidade. Estão-me a fazer entender ou estou a falar muito depressa? Não. Está bom? Sim. Ok. Pronto. O que é que aquele terceiro sistema tem de semelhante? Tem ter uma pluralidade de formas organizacionais e, portanto, desde logo, não temos uma economia única, mas uma economia plural e ao serviço das pessoas. Percursos diferentes de acordo com os contextos espaço-temporais. O que nós temos ali o que nós temos aqui no esquema do PIS são diferentes formas organizacionais, diferentes formas jurídicas que resultam de contextos locais e temporais distintos. E um conjunto de valores que unem estes tipos de economia enquanto tipo ideal. Isto é, não vamos ter estes valores exatamente, vamos ter variações na realidade deste tipo de valores, entendidos no sentido de tipo ideal, na perspectiva weberiana. E, portanto, o que é que nós vamos ter? Solidariedade, mais ou menos, cooperação, mais ou menos, democracia interna, participação, primazia do ser humano face ao capital, autonomia, emancipação, empoderamento, independência. Isto é, um conjunto de ideais tipo que se opõem àquilo que nós definimos como sendo que são os motores da economia capitalista. Mas, como eu dizia, e por isso é que surge uma pluralidade de designações relativamente às formas organizacionais e jurídicas que são abrangidas por este
por esta outra economia, vamos ter esta pluralidade de designações não é inócua. E não é inócua porquê? Porque ela resulta de um contexto espaço-temporal. E vocês têm aqui uma síntese daquilo que é o percurso histórico desta outra economia, tendo em conta os contextos espaço-temporais. Nós vamos ter conceitos diferentes do que é este terceiro sistema, esta outra economia. E, portanto, o que acontece é que, de acordo com o contexto espacial e de acordo com a época, nós vamos ter a surgir, até muito antes dos anos 70, aquilo que é hoje considerado como um dos ramos da outra economia, que é a economia social. Portanto, a economia social, se quiserem, alguns no século XIX, surge como sendo um movimento, sobretudo em França, um movimento de trabalhadores que procura fazer face às más condições de vida e de trabalho que, entretanto, tinham sido criadas muito como resultado da Revolução Industrial. E, portanto, nós temos aqui uma linha temporal e espacial que nos dá conta das diferentes designações que os conceitos foram tendo. E se quiserem, nos Estados Unidos, a partir da década de 60, vamos ter o conceito de setor não lucrativo, e o mundo anglófono vai todo, nomeadamente no Reino Unido, vai optar esta designação, enquanto, por exemplo, na periferia vamos ter o aparecimento do conceito de ONGs, o próprio conceito de terceiro setor e de terceiro sistema. Depois, mais recentemente, esta estabilização entre a economia social na Europa, a economia solidária na América Latina e nos países da Europa do Sul, bem como a questão do empreendedorismo social nos Estados Unidos e, mais recentemente, a economia do bem comum. Portanto, uma proliferação de conceitos que nem sempre é fácil perceber o que pretendem dizer. E, portanto, nós vamos ter que, enquanto cientistas sociais, ter que ir um pouco mais longe e perceber o que é que está em causa e porque é que estas designações vêm surgindo. E a minha proposta agora é vermos cada uma delas, não é? E, portanto, ver quais são os contextos e quais são os espaços onde elas foram surgindo e porquê. Para depois, estes serão os factos, para depois chegarmos às conceptualizações teóricas e às teorias que abordam estas questões. A economia social é originária do espaço francês. Há um autor que aparece como sendo o autor que pela primeira vez aplicou o conceito, que é um senhor chamado Charles Guidé, portanto, é um conceito que data do século XIX e, como eu dizia há pouco, tem na sua origem movimentos operários que procuram melhorar as suas condições de vida e de trabalho. Do ponto de vista do que ele vai, do ponto de vista das configurações organizacionais que este conceito dá origem, é nesta altura que vão surgir a origem àquilo que são as associações, as mutualidades e as cooperativas. Isto é, associações de pessoas que se unem porque têm interesses comuns e porque têm necessidade de os satisfazer, sendo que o Estado ou o mercado não os satisfazia. Nos Estados Unidos, na década de 60, e com um hiato temporal considerável, surge o conceito de setor não lucrativo. E o setor não lucrativo é um setor que, desde cedo, se afirmou nos Estados Unidos, nomeadamente com
o investimento das fortunas privadas, ou com a aplicação de algumas fortunas privadas na área da educação e da saúde, e que posteriormente tem dado origem ao surgimento de fundações fortemente apoiadas nesse setor privado, mas isto começou bem antes da década de 60, em que vamos ter o setor não lucrativo que inclui, em termos de eixos organizacionais, as associações e as mutualidades, mas inclui as associações e as fundações, mas exclui as cooperativas e mutualidades. Porque aqui o setor não lucrativo exclui qualquer organização que distribua excedentes económicos. No sentido de que, para o setor não lucrativo, está afastado tudo que são atividades cooperativas, onde nós temos um excedente económico, não é apropriado enquanto lucro, mas que para os americanos é entendido enquanto tal. Portanto, esta ausência de distribuição de lucros é a característica pela qual o setor não lucrativo americano justifica a exclusão das cooperativas e das mutualidades. Portanto, já estão a ver deste cenário como é diferente a apropriação destes conceitos pelos diferentes países. Bom, o conceito da ONG, como é que surge? O conceito da ONG surge nos países centrais para dar conta de quê? Para dar conta de organizações que intervêm nos países periféricos e semi-periféricos, nomeadamente na década de 70, para a canalização dos fundos para o desenvolvimento. Isto é, os países periféricos, ou as elites dos países periféricos, começam a ser acusadas de corrupção e de desvio dos fundos que eram doados pelos países desenvolvidos aos países periféricos. E, portanto, vão criar as suas agências e vão criar as ONGs que, nesses países, vão ser as organizações que gerem esses fundos para o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. E, portanto, estou sempre a falar num outro tipo de economia, numa outra forma de fazer economia. Terceiro setor é um conceito mais que é usado quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Na Europa, fundamentalmente está associado à crise do Estado de Providência e a uma via alternativa, quer ao neoliberalismo, quer ao estatismo social, e é um conceito que tem sido muito utilizado, nomeadamente por ser um conceito mais neutral, isto é, vai incluir tudo o que são organizações sem fins lucrativos e que, portanto, vai integrar associações, mutualidades cooperativas, fundações, inclusive, empresas sociais, grupos informais, e, portanto, é um conceito que tem sido utilizado, nomeadamente em termos de pesquisa, por ser um conceito mais operacional e porque, por exemplo, ao pretendermos fazer investigação comparativa, permite-me abranger todas as realidades e não excluir organizações pelas suas características. Bom, terceiro sistema é uma particularidade europeia. Houve um trabalho feito no finais da década de 90 em que, e vejam, as designações não são nada inócuas, como a própria Europa, que é quem financia este trabalho, diz: não, eu não vou assumir que é terceiro setor, não vou assumir que é setor não lucrativo, vamos lhe chamar terceiro sistema, quando estavam a estudar o potencial destas outras economias alternativas para a coesão social. Portanto, o impacto destes setores para o desenvolvimento local e para o emprego. E, face à dificuldade de encontrar uma designação, optou-se por uma designação ainda mais neutra do ponto de vista da vinculação ao contexto espaço-temporal, que foi o terceiro sistema para trabalhar os 15 países da União Europeia na altura.
Economia solidária, se calhar é o conceito mais próximo e que para vocês é eventualmente o mais próximo, surge muito associado à realidade da América Latina e da periferia europeia, sobretudo da Europa francófona, nos finais dos anos 90, como uma alternativa de contestação ao capitalismo. Isto é um projeto económico que tem também associado um projeto político e um projeto de uma sociedade alternativa. Este projeto, o projeto da economia solidária, é eventualmente, todos estes que tivemos a ver, o projeto que apresenta alternativas mais transformadoras. E amanhã eu irei falar de quão conservadores ou progressistas são estes conceitos pelos seus contextos e pelas suas propostas, não é? Portanto, estes têm, enquanto os conceitos que vimos até agora são conceitos pouco transformadores, são conceitos reformistas do sistema neoliberal. Quando começamos a falar em economia solidária, estamos a falar, eventualmente, numa proposta de projeto social e político que é uma proposta mais progressista e mais transformadora de ruptura com as sociedades com o sistema, vigente. E podemos continuar por aqui fora com a economia dos bens comuns, por exemplo, que é a tendência mais recente nos países mais globalizados, se quiserem, e portanto eu neste momento conheço investigadores no Brasil a trabalhar em economia de bens comuns na gestão da água, como conheço em Portugal a trabalhar em questão dos baldios, ou nos Estados Unidos a trabalharem algum tipo de bens comuns com configurações relativamente distintas. Bom, os conceitos são estes, as realidades para as quais estes conceitos nos remetem são as que eu vos vim relatando. Agora, como é que o sistema científico tem se apropriado destes conceitos e como é que tem teorizado sobre o assunto? E aí passamos para as abordagens teóricas a estes conceitos em que a conceitualização vai sobrepor-se àquilo que é a realidade, ou seja, a construção teórica vai ser feita em cima daquilo que é as realidades que nós tivemos a ver do ponto de vista dos contextos espaço-temporais. Bom, então, em termos de abordagens teóricas, aquilo que nós hoje consideramos serem as outras economias, as outras formas de fazer economia, vêm destas duas escolas de pensamento clássico, que são a perspectiva francófona e a perspectiva anglófona. Uma que está na origem do conceito de economia social e outra do conceito de setor não lucrativo. Estes são os dois conceitos fundadores, digamos, destes outros setores alternativos, em que, como vocês veem pela figura, quando falamos em economia social, estamos a falar num tipo de economia que agrega as lógicas do mercado, do Estado e da comunidade. E reparem, esta abordagem teórica implica que eu esteja a pensar as outras economias sempre na relação com o Estado e com o mercado. E, portanto, do ponto de vista teórico, eu não posso raciocinar sobre estas outras economias sem perceber qual é o seu papel face ao Estado e ao mercado e o que é que nós assumimos. Isto é já uma abordagem conceitual. E, portanto, a proposta francófona é a economia social ser um misto
um híbrido entre o mercado, o Estado e a lógica das comunidades, das famílias, dos cidadãos, daquilo que é a solidariedade primária de vizinhança, enquanto que, na perspectiva anglófona, eu vou, sobretudo, assumir que há um setor não lucrativo. E o que é isto, o setor não lucrativo? É o setor das charities, é o setor da beneficência, é o setor do assistencialismo, em que eu vou ter o mercado, eu vou ter o Estado e depois tenho um outro setor, não é? Portanto, um setor autónomo do mercado e do Estado. Enquanto aqui a economia social é encarada como um ator híbrido entre as três lógicas. Então, podemos situar, digamos, as origens das novas economias nestes dois conceitos. Qual é que tem sido a evolução destes conceitos para aquilo que é hoje as abordagens que têm pautado a partir mais ou menos do novo século, portanto a partir mais ou menos do ano 2000, finais do século passado, estas abordagens. Nós, na análise da literatura, ao fazermos o levantamento das abordagens teóricas, vamos encontrar, digamos que, 4 grandes correntes na atualidade. Correntes, obviamente, de origem anglófona, correntes de origem, e aqui vamos ter 2 grandes escolas no seu interior, correntes de origem francófona e correntes de origem europeia, da América Latina, e portanto isto vai dar origem a teorias consistentes com as propostas alternativas para resolver os novos e os velhos problemas de exclusão social, pobreza, desemprego, não é? Como é que cada uma destas escolas vai equacionar a resolução destes novos problemas sociais? Comecemos pelas novas escolas anglófonas, onde vamos ter 2 grandes escolas: a escola da gestão empresarial ou da geração de receitas e a escola da inovação social. Eventualmente, estes são 2 conceitos que são conceitos que para vocês são conhecidos e que estão muito veiculados em termos da comunicação social, por exemplo, na Europa, e julgo que no Brasil, particularmente, têm alguma repercussão. As novas escolas anglófonas, e onde temos aquilo que nós chamamos o empreendedorismo social, que está muito associado a esta escola da gestão empresarial e da geração de receitas, portanto, assume a corrente tradicional anglófona e vai assumir que o setor não lucrativo é um setor relativamente distinto do mercado e do Estado, e que, se ele tem alguma relação, é com o mercado. O que é que estas teorias organizacionais, nomeadamente, propõem para a gestão destas organizações que integram a economia, as novas formas de fazer economia ou a economia alternativa? O que é que propõem? Propõem que as organizações sociais, nomeadamente, que pretendem resolver estes novos e velhos problemas da exclusão social, recorram a mecanismos e ferramentas de planeamento e gestão estratégica empresariais. Isto é, as organizações sociais devem aproximar-se na sua gestão das empresas e utilizar as ferramentas de planeamento e gestão estratégica empresarial. A grande proposta que nós encontramos naquilo que são as organizações socialmente empreendedoras que cabem neste registro teórico é o desenvolvimento de atividades económicas que garantam a sustentabilidade, a eficácia e a persecução de objetivos sociais
neste setor não lucrativo. Por exemplo, temos uma organização social que é destinada a integrar profissionalmente pessoas com deficiência. Esta organização vai procurar financiar-se no mercado com doações, concorre a editais para ter acesso a alguns fundos internacionais ou fundos públicos e, simultaneamente, utiliza as suas instalações para colocar serviços no mercado. Isto é, por exemplo, essa organização social tem um serviço de fisioterapia para as pessoas que frequentam a associação, faz terapia ocupacional, nomeadamente tem protocolos com empresas que trabalham, que lhes dão determinado tipo de produção a ser feita e, paralelamente, faz uso dessas instalações de fisioterapia para uma clínica fisioterapêutica que aluga as instalações que estão disponíveis a partir das 5 da tarde. E podemos pensar nisto com a piscina. A partir das 5 da tarde, a piscina, que é financiada publicamente, vai ser um serviço que aquela organização presta à comunidade e, portanto, cobra um custo, e estes serviços adicionais, pensem numa cantina, a cantina que serve as pessoas que usam a organização social, serve depois refeições para o jantar e, portanto, está a fazer o quê? Está a alavancar as atividades sociais a atividades comerciais. E, portanto, utiliza todo um conjunto de ferramentas de gestão idênticas às ferramentas de gestão empresarial. Depois temos um outro tipo de corrente, também de origem anglófona, que é aquilo que é a Escola da Inovação Social, com autores como Diz, Bornstein, Mulligan, em que aqui o foco é no empreendedor social. Aquela pessoa que vai ajudar a resolver os novos problemas sociais. E que o que se pede às organizações sociais é que sejam capazes de criar valor social, a partir de formas inovadoras que permitam encontrar resposta para problemas sociais em contexto de escassez de recursos. E nesta corrente há um forte enfoque na liderança. Na liderança de quem? Do empreendedor social, do inovador social, que é quem é responsável por pôr em prática as novas soluções e que o faz, o que é altamente questionável, a partir das suas qualidades intrínsecas. O objetivo desta Escola da Inovação Social é um objetivo sempre de conceitualização de algum tipo de trabalho que é feito, e há uma grande preocupação com os indicadores de medida e de avaliação dos impactos. Portanto, valor social criado, transformação feita, sustentabilidade das iniciativas, a própria escala das iniciativas. Estas duas grandes correntes teóricas, e vocês podem ler sobre isto de uma forma aprofundada, nomeadamente num último trabalho que fizemos sobre empreendedorismo social, onde tem estas correntes relativamente mais desenvolvidas. Temos outro tipo de correntes que são, nomeadamente, a nova escola, chamada Nova Escola da Economia Solidária da Semi-Periferia Europeia e da América Latina. Aqui temos autores que provavelmente para vocês são também conhecidos, o Laville, o Geiger, e muito se tem discutido, nomeadamente na Europa, há quem opte chamar esta a nova economia social. Isto é, recordam-se do conceito de economia social. Estamos a dar uma nova roupagem à economia social, nomeadamente a introduzir um novo projeto de sociedade. E hoje na Europa vai-se optar muito mais por o conceito de economia social e solidária, juntando digamos que um projeto mais assistencialista e um projeto mais empreendedor coletivamente.
do que apenas o conceito de economia social ou o conceito de economia solidária. E, portanto, esta escola é uma escola que vai retomar os princípios do cooperativismo europeu, pioneiro do século XIX, e os seus princípios de autogestão, participação, liderança, democracia, redistribuição económica, reciprocidade e, sobretudo, reparem, emprego dos mais vulneráveis. Portanto, é isto que é aqui o grande foco para a economia solidária, digamos, que é encontrar formas de rendimento para estas pessoas. Portanto, não são projetos meramente assistencialistas, são projetos de empoderamento das populações no sentido de encontrarem soluções sustentáveis para si e para as suas famílias. Aqui há um projeto económico e social alternativo e, portanto, é um modelo que está muito associado a um ativismo político alternativo ao modelo capitalista. Alguns exemplos das cooperativas populares no Brasil e do novo cooperativismo espanhol, do qual falarei amanhã. Uma das correntes mais promissoras na Europa é a Escola das Empresas Sociais. A Escola das Empresas Sociais, e que vai estar abrangida por esta nova designação da economia social e solidária em termos teóricos, é algo que, como no esquema podem ver, próximo do que é a economia social e que vamos ter para as organizações sociais objetivos quer sociais, quer económicos, quer de governança. E, portanto, estas organizações vão ser geridas de uma forma em que elas vão resultar de uma associação voluntária de pessoas que, por exemplo, estão sem acesso ao mercado de trabalho ou em processos de exclusão social e que pretendem servir esses membros, mas também servir a comunidade. Isto é, colocar um serviço ou um produto na comunidade. Sendo que temos uma distribuição limitada de excedentes económicos que são decididos em Assembleia Geral. Tem objetivos económicos, como eu dizia, criação de postos de trabalho pela colocação numa atividade contínua de bens e serviços, e tem uma particularidade que é a questão uma particularidade extremamente importante, que é a governança. Isto é, a democraticidade dos processos de decisão e a questão de uma gestão não baseada no capital, mas uma gestão baseada naquilo que são as expectativas dos stakeholders internos e externos que participam na empresa social. Bom, temos aqui alguns exemplos interessantes, como sejam as cooperativas italianas, nomeadamente muitas a trabalharem na área da doença mental, ou as cooperativas de solidariedade social europeias. As empresas de inserção é um modelo em expansão na Europa, e é um modelo em expansão na Europa porque vai, de facto, usar recursos do mercado, recursos do Estado e recursos da comunidade, no sentido em que envolve lógicas, mas também recursos próprios financeiros dos três grandes setores económicos, se é que podemos falar que as comunidades e as famílias podem ser setores económicos. Isto é uma discussão em que medida, por exemplo, o trabalho das mulheres é um trabalho que contribui, o trabalho das mulheres, dos cuidadores, que falávamos, é um trabalho económico que contribui para a produção de riqueza e, portanto, enquanto tal, tem que ser assim entendido. As empresas de inserção têm um enquadramento legal em alguns países, em Portugal não têm, são geralmente dinamizadas por jovens qualificados na área da saúde, do serviço social, da educação, pessoas que não tinham lugar no mercado de trabalho e que
decidem, ao serem afetados por estes problemas, nomeadamente o desemprego, decidem criar as suas empresas e com elas promover a inserção profissional de pessoas que estão em situação idêntica a eles. Portanto, criar emprego, fornecer serviços. Há programas específicos para programas estatais em França, na Bélgica e em Itália para este tipo de empresas de inserção. São geridas de forma empresarial e, portanto, vão buscar os inputs das escolas mais anglo-saxónicas do empreendedorismo social, se quiserem, da geração de receitas, mas sempre com uma missão social de inserir pessoas em situação de exclusão social. Que são alguns exemplos que amanhã poderemos ver melhor. E aqui é aquilo que hoje, e passando já para as tendências atuais, foi a opção tomada em termos da União Europeia sobre, ou seja, melhor, tendo em conta a multiplicidade de conceitos e a multiplicidade de propostas, qual vai ser a posição assumida, nomeadamente pela União Europeia, para dar conta desta outra economia. E em Portugal particularmente, mas genericamente na Europa, tem-se vindo a falar na economia social e solidária ou na nova economia social, que é, segundo alguns autores, a proposta da economia solidária. Isto é, a ideia é uma articulação ou proposta da Europa, e vamos ter várias apropriações, nomeadamente nos países do Sul, quer em Portugal, quer em Espanha, desta proposta, é associar as abordagens da economia social e da economia solidária em alguns aspectos, isto é, eu vou ter a economia social em termos de configuração institucional e de critérios normativos, portanto, configuração institucional, associações, cooperativas, mutualidades, em alguns casos fundações, isto é uma questão bastante dúbia, por causa as fundações não têm uma Assembleia Geral, têm uma direção que não é eleita, portanto aqui há algumas questões ainda para limar. Portanto, como fazer vai beber à economia social, enquanto para quem vai beber à economia solidária. E, portanto, a proposta hoje é de cruzamento dos dois conceitos e trabalhar aquilo que são estes dois conceitos associadamente. E, portanto, perdeu-se um pouco a questão do terceiro setor, do setor não lucrativo na Europa, portanto vou falar na Europa, não nos Estados Unidos, e tendemos a trabalhar com este conceito de economia social e solidária, ou a nova economia social. Porquê a nova economia social? Na verdade, é a economia social com um novo projeto político, com um novo projeto de sociedade que é inspirado nas correntes da economia solidária. Ou a economia solidária só. Bom, genericamente, e como eu dizia, em termos de critérios institucionais e critérios normativos, vamos, sobretudo, beber às correntes da economia social, e se calhar, por exemplo, no caso português, eu vou ter sobretudo uma economia social, quer em termos práticos, quer em termos políticos, quer em termos dos teóricos que analisam estas questões. E depois tenho aquilo que são os valores e os critérios socioeconómicos que vai buscar as inspirações ou as suas fontes, se quiserem, à economia solidária. E aqui, por exemplo, no caso português, é onde nós estamos menos bem pontuados quando estudamos as nossas organizações sociais.
Isto porquê? Porque tendemos a ter uma outra forma de fazer economia mais baseada no assistencialismo, mais baseada na execução de uma política social estatal, isto é, o Estado português tende a tirar, isto é, a externalizar, se quiserem, a terceirizar a política social para as organizações sociais, concorrendo as organizações sociais a editais e angariando assim fundos, e muito menos optar por aquilo que tem sido alguns bons exemplos, obviamente, mas também há alguns maus exemplos daquilo que é a criação de trabalho e renda por pessoas vulneráveis, que nem sempre têm sido muito bem sucedidos. Portanto, genericamente, esta é a abordagem que eu trazia hoje para discutir e que fazia aqui um ponto final. Se depois quisermos, podemos abordar a questão da agroecologia ou não, dentro do qual é o espaço que a agroecologia, que a agricultura familiar têm nesta economia social e solidária. Mas acho que fazia agora aqui um ponto, podemos discutir e avançar ou não para aplicações mais concretas no terreno. Muito obrigada.